Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu sou o irmão Flávio Henrique de Melo, da Igreja de Porto Velho, Rondônia. Nesta data, vamos estar compartilhando com os irmãos para o canal do YouTube Na Obra da Amazônia, um capítulo do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Vamos falar hoje o sentimento obtido aqui no capítulo 17, cujo título é O Respeito de Davi por Saul. Há um ponto interessante aqui que eu vou pedir a licença para os irmãos para ler no prefácio aqui desse capítulo, já que esse capítulo ele diz respeito basicamente a dois pontos principais, que é exatamente a obediência e a autoridade. Diz aqui: Davi sabia que Saul fora ungido por Deus e que o próprio Deus saberia como e quando lidar com ele. Se um irmão responsável cometer um erro, estejamos certos de que Cristo é o Senhor dele e o único que tem o direito de lidar com ele. Nós jamais podemos estender a mão contra um ungido do Senhor. Ó Senhor Jesus, temos que realmente ser fiéis e obedientes à palavra do Senhor. É isso que o Senhor está querendo nos mostrar. Irmãos, aqui se passa a história em 1ª e 2ª Samuel. Um ponto importante porque mostra ali a passagem de Davi e Saul, revelando ali que Saul não teve a mesma obediência e subserviência a Deus como Davi. Davi foi considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque obedecia a todas as ordens e cumpria fielmente a palavra de Deus. Saul, por ironia, ao não cumprir a ordem de Deus de eliminar o povo dos amalequitas, acabou sendo morto por um deles. Mostra aqui também a história de Esaú e Jacó. Sabemos que o Senhor desagradou de Esaú, porque Esaú também não foi fiel à palavra de Deus. Esaú desprezou ao vender o seu direito de primogenitura. Nós observamos aqui que isso, irmãos, é fruto da nossa ação ainda humana, da vida da alma, onde nós buscamos, com as nossas próprias forças, tentar, por vezes, vencer o inimigo. Aqui em Gálatas 5,13, nos mostra o quanto nós temos que ter esse cuidado. E esse risco, irmãos, nos leva ao pecado. E o pecado nos leva à morte. Se nós não estivermos atentos a isso e vigilantes, nós realmente estaremos fadados a não reinar com o Senhor. Diz aqui em Gálatas 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Está em Gálatas 5, 13, 15. Ora, irmãos, isso é importante, né? A gente entender, né, que a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. E aqui a palavra está dizendo para nós que na medida em que nós estamos usando a nossa visão humana, a nossa carne, para expressar ou revelar aquilo que Deus quer que nós façamos, nós vamos cometer o erro e vamos estar deixando que Satanás nos use e nos leve ao pecado e nos leve à morte. Temos que estar atento a isso. Muito cuidado, muita atenção para que a gente possa realmente revelar essa obediência, como está escrito aqui em 1 Samuel 1,15. Essa obediência é essa que nós verificamos lá em Davi. Em 1 Samuel 15, 22 diz: Porém Samuel disse:
tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis o que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros? Ó Senhor Jesus, irmãos, o Senhor quer que nós sejamos fiéis e obedientes à palavra. O Senhor não quer que nós sejamos vilipendiados aí pelo inimigo, né, pelas forças do mal. Nós temos que estar atento a isso para não sermos seduzidos por conta dessa gordura de carneiros. Senhor Jesus, a atitude de Davi, irmãos, revela o respeito, né? Davi era um homem que tinha um coração tão bom, tão obediente ao Senhor, que quando ele se deparou com a notícia ali da morte de Saul, Davi fez o quê? Rasgou as suas próprias vestes e pranteou a morte do ungido do Senhor. Isso está aqui em 2 Samuel 1:11. Veja só. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Isso demonstrou respeito com o ungido do Senhor, que é exatamente o ponto que eu frisei para os irmãos aí em relação àquele prefácio. Davi não questionava o Senhor, não questionava a Deus. Davi prestou ali aquele respeito, né, em razão de que Saul era o ungido do Senhor. E o Senhor não quer que nós questionamos, porque Ele não nos dá autoridade para questionar ou para repreender aqueles que o Senhor está ungindo, está preparando para cumprir a sua missão. Davi vem a ser, né, nessa sua condição, ungido, né, a rei de Judá e depois reino de Israel. Mas antes eu quero pedir aos irmãos aqui para ver o quanto Davi mostrou que a sua condição, apesar de estar em um momento de fragilidade, de um contexto bastante difícil ali, pela morte de Saul, ele mostrou, como está aqui em Romanos 13, 1, 2, que nós não devemos, a lição mostra, nós não devemos opor à autoridade de Deus. Nós temos que estar, como diz aqui, Romanos 13, 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E o exemplo de Davi. Davi mostrou ali o respeito a Saul, que estava, né, conduzindo ali inicialmente as ordens de Deus e depois não as cumpriu. E depois Davi mostrou que ele tinha condição de assumir essa autoridade, né, servindo ao Senhor aí. Davi mostra o quanto é importante esse respeito à autoridade, principalmente à autoridade de Deus. Davi mostra tanto essa autoridade que em 2 Samuel ele revela aqui a pergunta para onde ele deve ir. Após a morte de Saul, Davi se coloca à disposição do Senhor para servir. Diz aqui, Davi é aclamado rei de Judá, 2 Samuel 2:1. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. E aí inicia toda a sua trajetória, que posteriormente ele vem a ser ungido rei de Israel. Ora, Davi mostrou-se ali estar qualificado, está apto a ser escolhido. É um trecho desse capítulo 17 que eu quero pedir licença para ler para os irmãos, que é na página 174, que diz: Davi foi achado e escolhido por Deus para ser rei de Israel. Deus o reconheceu como um homem segundo o coração de Deus, segundo o seu coração, como um homem que faria toda a sua vontade. Essa é a razão pela qual Deus escolheu Davi. Davi foi ungido aí a essa condição,
E apesar de todas as circunstâncias exteriores ali mostrarem situações que poderiam corromper a pessoa de Davi, mas ele não se deixou levar por essas circunstâncias. E nós, irmãos, será que nós estamos nos deixando levar por essa circunstância? Será que nós estamos deixando nos corromper pelas circunstâncias do mal, pelas armadilhas do inimigo? Qual o nosso papel diante disso? Qual a reflexão aqui? Né? E, em resumo, a mensagem nos mostra o quê? Temos que ser fiéis à palavra de Deus. Temos que ser fiéis ao Senhor. E essa fidelidade inclui o respeito à autoridade dele. Não tem como você respeitar a autoridade de Deus se você não for fiel à palavra dele. Você tem que ser fiel. E fiel é se colocar à disposição, dizer para o Senhor, Senhor, para onde eu devo ir, Senhor? Senhor, qual é a sua missão para mim? E não agir de acordo com esse nosso lado bom da nossa alma, que mostra mais a nossa vontade, o nosso ego, a nossa vaidade, do que necessariamente revela a vontade de Deus. Então, irmãos, que nós sejamos realmente esses servos prontos, aptos e qualificados a servir a Deus. Irmãos, espero que todos tenham um sentimento desse vídeo, tenha tocado aí no coração de cada irmão, que o Senhor possa abençoar cada um. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, escreva os seus comentários lá no chat e, acima de tudo, que Deus possa te abençoar, possa ter uma excelente semana. Até a próxima.